Bom, é isso. Muito boa noite, boa noite, Cleiton. Sejam muito bem-vindos ao nosso último encontro. Júlio também está entrando. Boa noite, pessoal. Eu vou começando, a gente vai recebendo. Jéssica, boa noite. Eu vou começando e vou recebendo o pessoal que vai entrando. Mas, bom, sejam muito bem-vindos à nossa última aula de Direito Ambiental, última aula do semestre, em que a gente vai finalizar os conteúdos que estão pendentes. A gente vai começar com conteúdo mais chatinho, mais rápido, e depois gastar um pouquinho mais de tempo com outro conteúdo que é muito mais divertido e que vai demandar um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de tempo. E se ficar muito caótica a aula nesse segundo momento, vocês me interrompam, me perguntem. Eu não fiz slides, eu vou falar de acordo com a minha cabeça. E eu vou tentar fazer o quadro, o meu desenho bonitinho, para deixar salvo para vocês, para fins de revisão. A aula vai ser gravada de todo modo. Quem só pelo rabisco não conseguir entender, vai conseguir ter acesso depois a todo o conteúdo. Eu quero água. De qualquer forma. Meu ajudante chegou aqui, como sempre, pedindo a minha água. E... Bom, pessoal, é isso. Vamos para o que interessa. Vamos encerrar o que ainda está pendente. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Papai, eu quero te ajudar. Você vai me ajudar? Sim. Tá com a boca suja. Você vai dar boa noite para todo mundo de boca suja? Boa noite. Fala, boa noite. Boa noite. Quem é você? O Otto. O Otto? O que você está fazendo aqui? Tô fazendo... Você vai dar aula? Sim. Aula do quê? Aula de alunos. Aula de alunos? Vai lá então, alunos. Boa noite, boa noite. Eu não vou, agora eu vou ficar aqui. Tá bom, então fica aqui me ajudando. Você é um professor? Eu sou professor, filho. Minha mamãe é jornalista. A mamãe é jornalista. O que você vai ser? Eu vou ser uma construtora. Uma construtora? Sim. Isso é muito legal. Você vai aprender a construir casas? Deixa o papai falar agora um pouquinho de árvores e água e plantas. Eu também. Tá bom? Eu também quero falar. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Não, é minha vez. Tá? Agora é a vez do papai. Bom, pessoal, vida em home office é assim, pelo menos só tem um aqui no colo, não dois. Espero que daqui a pouquinho ele nos dê um pouquinho de tranquilidade. Pessoal, a gente conversou que eu estava devendo para vocês dois assuntos da unidade 3. A gente falou sobre o SNUC, gastou um pouquinho de tempo com o SNUC, que dos assuntos da unidade 3 era o que demandava um pouco mais de atenção. E eu fiquei devendo para vocês Política Nacional dos Recursos Hídricos e também de Resíduos Sólidos, que são duas leis bem tranquilas de se entender. Tranquilas, digo assim, se você for parar e ler as duas leis, vai ser um pó, vai ser chato. Então eu tentei, me esforcei, acho que vai dar certo, de deixar elas o mais assimilável, mais palatável, mais digerível possível e destaquei o que interessa. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela sequer aparece em vários livros de direito ambiental. Então a gente não faz muito sentido a gente ficar gastando tanta energia com ela. Tá na nossa emenda, a gente vai abordar o que ela faz, o que ela traz, vamos mencioná-la. Vocês fazendo ABA, vocês vão acabar revendo alguns dos conceitos que eu vou trazer para vocês aqui. Só um pouquinho, filho. Papai tá dando aula agora, tá? Não. Vai lá com a mamãe, por favor. Não, vou ficar. Então vamos tentar administrar a aula com a sua presença aqui, já que você está insistindo tanto. Então, pessoal, a gente vai ver esses dois pontos, mas sem gastar tanta energia com eles. Vocês estão com os slides, vocês têm todo esse conteúdo no livro didático de vocês. Vocês também têm o AVA para fazer. Façam, acompanhem. Vocês vão ver que tudo que a gente está conversando hoje vai casar com a segunda parte da unidade 3 e com toda a unidade 4, que é a mais legal de todas, que a gente vai ver
sem também, não precisa gastar 3, 4 aulas com ela. Uma boa conversa a gente consegue abordar tudo que interessa. Bom, então, os pontos que a gente vai conversar a partir de agora: Política Nacional de Recursos Hídricos e Política Nacional de Resíduos Sólidos. Começando pela Política Nacional de Recursos Hídricos. Eu trouxe para vocês aqui de início, pessoal, uma citação que chama a atenção, que traz os holofotes em relação à situação hídrica no Brasil e em vários outros países. Vocês, acho que quase todo mundo que está aqui foi meu aluno de Direito Constitucional, e a gente, em DGDC, e eu até comentei com vocês, quando a gente fala em gerações de direitos fundamentais, existem autores que falam em uma 6ª geração de direitos fundamentais que estaria relacionada justamente ao acesso à água potável. Tamanha importância que o acesso à água e a manutenção dos ciclos hídricos tem tido hoje em dia. Então, é a partir da percepção da importância do elemento água na nossa vida e no meio ambiente, e também a partir da percepção que esse é o elemento que, embora pareça infindável, ele tende a acabar, é um recurso, a água potável é um recurso finito. O direito ambiental vai trazer mecanismos para que nós tutelemos, para que o direito traga mecanismos, traga respostas para tentar regrar, tentar trazer limites e racionalizar o consumo, o contato, a forma de manejo que nós temos em relação à água. Por isso, a gente vai ter no Brasil a edição da Lei 9.433, lá no ano de 1997, que vai trazer para a gente a Política Nacional de Recursos Hídricos. Trouxe para vocês um julgado do STJ, ele não... Eu gosto desse julgado porque ele traz elementos muito interessantes sobre como até os tribunais dizem, o que eles falam, como eles percebem a importância da Lei 9.433 de 97. Então, esse julgado do STJ, ele fala para a gente que justamente a preservação da disponibilidade quantitativa e qualitativa de água, ou seja, não me basta ter água em abundância e quantidade se eu não tenho água em qualidade para o consumo humano, por exemplo, para as presentes e futuras gerações. Cleiton? Tentar resolver nesse meio tempo. Achei que o Cleiton ia falar, não sei se o Cleiton quer falar, mas nesse meio tempo tentar resolver as interferências aqui no meio ambiente. Mas então, pessoal, esse julgado eu trouxe ele para vocês porque ele é muito rico nesse sentido de trazer a percepção dos tribunais a respeito da lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos. Então, ela traz, se reconhece esse escopo, esse cuidado na preservação da disponibilidade quantitativa e qualitativa da água, não só para nós, mas para as futuras gerações, sustentabilidade nesse uso, admitido somente o uso de maneira racional da água, e além da proteção das pessoas e do meio ambiente contra eventos hidrológicos críticos, seja em decorrência em que você tem água em abundância em cenários de inundação, seja em situações em que você não tem água nenhuma e entra num cenário de desertificação. E justamente a importância desse cuidado em época de mudanças climáticas, que, como nós conversamos lá no primeiro encontro, são mudanças que estão presentes, são mudanças que fazem com que a humanidade hoje se preocupe com a sua existência enquanto espécie. Na nossa geração não, mas sei lá, daqui a 2, 3, talvez no fim do século, a gente veja isso muito mais presente. E baseada nesse todo esse cuidado,
a gente vai ter dois princípios elementares, dois princípios que vão dar toda a cara, que vão dar a base da Lei 9433, pessoal, que é dominialidade pública. A água não é do indivíduo, o indivíduo não pode ser proprietário do bem ambiental água, e também se reconhecem que a água é um bem ambiental finito, que pode chegar à escassez, caso você não faça um uso racional e sustentável. Por que eu digo que esses são os pontos principais da lei, pessoal? Aqui na sequência a gente vai acabar reforçando isso nos termos da lei, lá no artigo 1º já. Porque a lei 9433, ela na essência vai falar para a gente o seguinte: olha, indivíduo, você tem direito de propriedade, você tem suas liberdades garantidas, no entanto, em relação ao bem ambiental, água, esses direitos não se operam. Se você, por exemplo, sou dono de uma grande área ou de uma pequena, sou dono de uma área, pouco importando suas dimensões, e essa área fica acima de um aquífero, eu tenho água, reserva de água no subsolo dessa área. Se eu sou dono da área, daquele imóvel, eu sou dono das águas que estão em seu subsolo? Não. Você não é dono, você não pode fazer um poço, por exemplo, sem que você se adeque ao regramento da Política Nacional de Recursos Hídricos. Você não é dono da água que está ali embaixo. Você pode vir a fazer uso, você pode ter a possibilidade de usar essa água mediante outorga, cessão, autorização do poder público, mas você não se torna dono. Ser proprietário da superfície não te faz proprietário do subsolo, tampouco das águas que estão ali presentes. Então, água é um bem difuso, de propriedade difusa, assim como é o direito ao meio ambiente equilibrado e ecologicamente sadio. Não existe alguém que é dono de água. Mas, professor, calma aí, tá, ninguém é dono de água. Então, como é que tem um indivíduo que consegue vender água engarrafada? Como é que tem uma empresa que consegue extrair água de um espaço e dar uso para ela distinto? Como é que se consegue extrair água para usar em processos industriais? Pessoal, o fato da água não poder ser propriedade de um privado não impede o seu uso. A questão é, a água, enquanto bem público, enquanto bem pertencente a todos nós, ela só pode ser objeto de outorga para que um particular faça uso dessa água de maneira racional e ainda pagando para isso. Lembrem-se do princípio do poluidor pagador, do usuário pagador. Então, eu não sou dono da água que está no meu subsolo, e eu quero fazer um poço artesiano ali, mas eu posso vir a usar aquela água. Só que aquela água nunca vai ser minha. Ela vai ser um objeto, usar aquela água, colher aquela água, vai ser um objeto de uma concessão do poder público, por tempo limitado, e que vai fiscalizar que tipo de uso eu dou para esse recurso. Então, isso que eu estou falando para vocês é o coração da Política Nacional dos Recursos Hídricos. Esses são os pontos, é essa dinâmica que faz com que ela tenha importância, e a partir dessa dinâmica que ela vai funcionar. Então, são fundamentos, e aqui os mais importantes: domínio público, a água, é um recurso natural limitado e que também tem valor econômico, por isso eu posso cobrar para que indivíduos possam dela fazer uso. Em situações de escassez, consumo humano e também para matar a sede de animais em situações extremas, gestão democrática e múltipla e descentralizada, ou seja, não cabe apenas a União
dizer quem pode e quem não pode. Sequer cabe apenas a entidades públicas falar o que pode, o que não pode, como gerir, como deve ser feita o cuidado e o acesso ao bem ambiental água. Então, sempre você vai ter a gestão das águas, sempre vai ter presente o Estado, o poder público, os usuários, os indivíduos que fazem uso da água, todos nós, e também as comunidades, quem mora no entorno de uma região que tem águas que são exploradas, as pessoas que moram às margens dos rios, as pessoas que moram à margem do litoral, as pessoas que moram em região em que são extraídas pontos de aquífero. Todo mundo sabe, o aquífero Guarani, que está presente em parte de Mato Grosso do Sul, é um aquífero gigante, tem uma capacidade hídrica muito elevada. Então, isso também se faz bastante presente aqui na nossa região. Mas, pessoal, isso é o mais importante que a gente tem para falar em relação à Política Nacional de Recursos Hídricos. Aí, na sequência, ela tem objetivos, tem diretrizes, deixei para vocês tudo que interessa negritado. São instrumentos, acabei de falar para vocês também, outorga dos direitos de recursos hídricos e cobrança pelo uso de recursos hídricos. São os pontos mais importantes porque fazem parte dessa dinâmica que eu acabei de mencionar. Aqui eu trouxe um pouquinho mais de detalhes para vocês em relação à outorga, que está prevista lá no artigo 12, que diz para a gente que tipo de água, que tipo de uso da água eu preciso de uma outorga do poder público e que tipo de uso de água eu não preciso de outorga do poder público. Mas percebam, independente de outorga, uso de recursos hídricos para satisfação de necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural, as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes e também a acumulação de volumes d'água insignificantes. Ou seja, eu só não vou precisar de uma outorga do poder público para situações insignificantes e 2 incisos, e no primeiro inciso, uma situação muito específica de pequenos núcleos populacionais rurais, apenas. Do contrário, qualquer uso que se for fazer da água, vai precisar de outorga de uso por parte do poder público, inclusive mediante cobrança, mediante pagamento por esse uso. Muito importante, a água, ela não faz com que a propriedade pública, a outorga não faz com que a propriedade pública, o domínio público da água, seja desfeito ou seja passado para o particular. Ela apenas faz a cessão do uso, apenas o direito de utilizar a água, mas não a alteração da sua propriedade. Então, a outorga é a cessão do direito de uso de recurso hídrico por prazo determinado, não excedente a 35 anos, renovável desde que atendidas as condições pertinentes. Então, quem for parar para abrir a Lei 9433, nos 2 slides eu deixei, esqueci de colocar o ano, depois eu arrumo, já que eu já passei para vocês em PDF mesmo. Se você for parar para ler, o coração da lei, o núcleo da lei é isso. É essa dinâmica, esses 2 princípios, domínio público e a finitude da água, que me permitem ter instrumentos como outorga e cobrança para o seu uso. Instrumento de cobrança, artigos 19 e 20 da lei, e ele manifesta, como eu disse há pouco para vocês também, princípios do poluidor pagador e do usuário pagador também.
Pessoal, na sequência, bem mais curtinha ainda, como eu disse, alguns livros sequer trazem essa lei, sequer trazem a Política Nacional de Resíduos Sólidos como um dos marcos importantes na legislação brasileira ambiental. No entanto, ela faz parte da nossa ementa e ela está aqui presente. Pessoal, resíduos sólidos, como a própria lei define, nada mais são do que o lixo que nós produzimos e que não pode ser lançado livremente no corpo d'água ou no esgoto. Então, tudo que a gente produz que não vai para a privada é resíduo sólido. Ou seja, a gente produz resíduo sólido, quilos e quilos e quilos, todos os dias. E o que se fazer com esses resíduos sólidos? Você tem tempos de decomposição dos materiais que nós utilizamos, em especial o plástico, que começou a ter um uso muito acentuado no pós-Segunda Guerra, e alguns materiais cuja decomposição no meio é muito nociva. Então, inclusive agora, há pouco, né, alguns municípios impediram o uso de canudo de plástico. As pessoas usam canudo de metal. O que é bastante polêmico. Na minha opinião, poxa, é um ponto a mais para o meio ambiente, só que assim, tem tanta coisa para a gente resolver antes disso. Não sei se seria a prioridade de alguém trocar os canudos das pessoas. E canudo de papel é uma coisa horrível, nem deveria ser feito. Porque você põe na boca, o negócio desmancha. Não tem sentido nenhum. Mas, enfim, canudos, por exemplo, são resíduos sólidos. Tudo que a gente produz, que nós descartamos, que não vai para curso d'água, não vai para esgoto, é resíduo sólido. E aí, a Lei 12.305 de 2010, relativamente recente, regula no Brasil a destinação desses resíduos sólidos. A lei, pessoal, ela vai ter os pormenores dela, aquela coisa, são objetivos, são instrumentos, etc, etc, etc. E ela acaba sendo bastante repetitiva em alguns pontos. Eu trouxe para vocês o que realmente nos interessa, que é bem pouquinha coisa. Chamo a atenção para vocês do artigo 9º da lei, que nos traz uma ordem de prioridade no gerenciamento desses resíduos sólidos. Então, qual deve ser a primeira preocupação? Não gerar resíduos. Pensar em uma forma de se fornecer um produto ou alguma coisa que não gere resíduos. Se eu não consigo deixar de gerar resíduos, que eu pelo menos reduza os resíduos. No terceiro ponto, e aqui é uma lista de subsidiária. O primeiro é o prioritário, se eu não consigo, eu vou descendo. No terceiro ponto, reutilizar. Ou seja, pegar o resíduo sólido e voltar a dar a ele o uso que ele teve. Então, você tem uma garrafa de vidro de refrigerante. Eu lembro quando eu era criança, que a gente ia no Eldorado, que é onde é o Carrefour hoje, pegava as garrafas de vidro de Coca-Cola, levava lá, tinha uma maquininha que você engolia a garrafa de Coca e devolvia ela cheia. Eu achava o máximo isso lá com meus 6, 7 anos. Isso é reutilização. É dar ao resíduo sólido a mesma destinação inicial que ele teve. Você reutiliza. Então, toda vez que a gente consegue dar a um resíduo, dar a uma embalagem, dar a um continente. Boa noite, professor. Boa noite aos colegas. Boa noite. Garantir a ele o mesmo uso que ele já tinha, você está reutilizando. O que é um pouquinho diferente da reciclagem. Porque na reciclagem, eu não dou o mesmo uso para o resíduo. Eu dou um uso diverso. Então, o pessoal que pega, sei lá, lata de leite infantil, né? Que aqui em casa a gente gera um monte. Tem gente que recolhe para dar um uso distinto, para utilizar latas de leite que são de metal para fazer outras coisas. Garrafa PET. A gente faz puff de se sentar em garrafa PET. Então, toda vez que você pega um material e dá a ele um uso distinto, útil do que ele foi inicialmente projetado para ter, você está reciclando. Se eu não
consigo fazer nenhum dos 4 pontos anteriores na minha lista subsidiária, eu vou pensar no tratamento dos resíduos sólidos, que é como esses resíduos vão ser incorporados a uma dinâmica de destinação. Como eu vou fazer com que esses resíduos sejam tratados de modo que não fiquem expostos no meio. E, por fim, a disposição deles, que seria o lixo em si, que seria descartar no espaço, desde que você tenha condições ambientalmente controladas para isso. Mas percebam que essa é uma lista subsidiária. A lei está preocupada em fazer com que esse ciclo aqui seja seguido. E aí vem a outra parte importante da lei, a parte mais importante da lei, eu diria, que é a responsabilidade compartilhada. Isso aqui, pessoal, não é preocupação do poder público, não, só. Isso aqui não é só preocupação das empresas que nos vendem produtos que geram resíduos sólidos. Isso aqui é responsabilidade do poder público, das empresas e dos consumidores, nos termos da lei. A lei diz expressamente que o consumidor, que o usuário, é obrigado a separar lixo reciclável de lixo orgânico. A lei diz expressamente que nos cabe fazer essa separação onde houver coleta seletiva de lixo. Então, a lei, esse é o ponto que eu diria que é o ponto nodal da lei, ela estabelece como os resíduos devem ser tratados e diz, olha, só que isso aqui é problema de todo mundo. Isso aqui não é problema só do governo, não é problema só da empresa, não é problema só de quem é preocupado, o ambientalista fervoroso ali, o militante que não produz nada de lixo. É problema de todo mundo. Então, a lei vai estabelecer que todos nós, Estado, empresas, temos responsabilidade de observar a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, tratamento e disposição nessa ordem dos resíduos sólidos. Mas percebam que a lei diz que nós somos obrigados, mas não tem sanção nenhuma para nós, tá? É uma coisa mais simbólica. Você não será multado, você não será preso porque você deixou de separar o seu lixo. Mas a lei se preocupa em deixar muito claro que essa é uma preocupação compartilhada. Repito, poder público, empresas e também os consumidores. E aqui eu trouxe para vocês, de acordo com um livro que eu utilizo para também fazer as aulas de vocês, o do Frederico Amado, conforme eu coloquei aqui, o que ele destaca como os pontos principais da lei. Eu acabei de falar quase todos. O que eu não falei e que é bastante interessante, proibição dos lixões. Foi a Lei 12.305 de 2010 que falou, olha, lixão não pode mais existir. Só que a lei estabeleceu uma regra de transição, ela estabeleceu um prazo e uma forma muito gradativa para que os lixões fossem extintos, porque os lixões representavam a destinação completamente irracional de resíduos sólidos e também se tinha o problema da concentração de resíduos contaminando o solo e eventualmente águas também em territórios, em espaços em que você tinha essa concentração de lixo, especialmente o lixo orgânico. Então, a lei diz, olha, lixão não vai mais existir no Brasil. A lei tem essa pretensão. Aqui em Campo Grande, salvo engano, acho que faz muito tempo isso, foi ajuizada uma ação civil pública obrigando o município a se mexer e encerrar o lixão da cidade. Só que a realidade dos lixões no Brasil inteiro, por mais que você tenha espaços que o poder público tenha desligado enquanto lixão, ainda são espaços socialmente
vistos e utilizados como lixão. Então, ainda é muito comum que lixo seja despejado, seja concentrado em um local, que você vai ver pessoas que estão ali ao redor tentando aproveitar alguma coisa, tirar um alimento, tirar algo para passar para frente, para vender, para dar alguma utilidade. Mas o escopo da lei é que não existam mais lixões no Brasil, mas dando uma regra bastante elástica para que isso seja feito. A lei, em várias passagens também, pessoal, fala na inclusão social de organizações de catadores. Então, é um aspecto social importante da lei de ver a pessoa que trabalha com o recolhimento de resíduos sólidos, o catador de lixo, e as organizações que eles podem vir a compor, como também um elemento importante na cadeia de tratamento de resíduos sólidos. Então, a lei diz várias vezes, olha, sempre que possível, que se inclua, que se faça, que se reconheça essas organizações dos catadores. Logística reversa também é um ponto que eu não falei ainda, mas é um ponto que a lei traz, que é o ponto de, quando eu preciso fazer tratamento lá no nosso rol subsidiário, lá no ponto 5, eu vou fazer com que as empresas tenham a responsabilidade de recolher o produto. Porque a logística reversa, a logística direta é como eu vou pegar a matéria-prima, transportá-la a um lugar, transformá-la, distribuí-la, capilarizar para os consumidores, como vai chegar aos consumidores. Então, é um processo que você trabalha com a distribuição espacial de um dado produto. A logística reversa é o oposto disso. É como eu vou voltar esse produto do consumidor para a empresa, para a indústria que produziu. Por isso, logística reversa, por exemplo, o que a gente vê de recolhimento de pilhas, de baterias, de eletrônicos. São empresas que buscam, geralmente se estabelecem pontos de coleta, mas a ideia é fazer com que esses produtos que foram entregues em logística direta para o consumidor, agora sejam devolvidos para que a empresa faça o tratamento adequado e eventualmente até os reutilize. A lei estabelece esse elemento, e esse elemento que se aplica em especial às empresas. Elas têm que propiciar ao consumidor, e aqui também viria a responsabilidade do consumidor, a obrigação de retornar, de devolver esse material, esse resíduo para a empresa da destinação, o tratamento ou eventual reutilização adequada para ele. Bom, é isso, pessoal. O que eu tinha para chamar a atenção de vocês em relação à unidade 2 eram esses pontos um pouquinho mais em relação à Política Nacional de Recursos Hídricos e um pouquinho menos em relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Alguma dúvida, alguma colocação, alguma consideração? Bom, como eu sempre aceito, penso que os silêncios são algo positivo, todo mundo está tranquilo. Se tivessem dúvidas, acho que perguntariam. Pessoal, esse é o ponto alto da aula. É a parte mais legal de todas, pelo menos desse segundo bimestre que eu falei para vocês, o segundo bimestre, ele dá uma enroladinha, porque algumas questões são bastante técnicas. Pessoal, quero conversar com vocês agora sobre o dano ambiental, sobre o ilícito ambiental e sobre que respostas o direito ambiental está pensado, preparado para dar
quando ele se depara com uma ocorrência de danificação do meio ambiente, de lesão, de ofensa, de poluição, de degradação. E aqui vai ser legal da gente conversar a respeito disso, porque boa parte dos pontos que eu vou trazer aqui para vocês são pontos sobre os quais nós já conversamos. Então, acho que vai ser tranquilo de vocês entenderem. Só um terceiro momento dessa fala que eu acho que vai ter bastante coisa nova. Mas o resto, vocês já estão craques. O resto, vocês já sabem. Pessoal, quando o direito ambiental se depara com dano, ele vai nos apresentar 3 formas de responsabilização independentes entre si. Aí, quer mexer aqui, não consigo. Eu vou ter que refazer, porque senão não consigo. Um desenho bonitinho, para que vocês guardem como revisão. A primeira dessas formas é a responsabilização administrativa. A responsabilização administrativa vocês já conhecem. A responsabilização administrativa, ela está diretamente ligada, ela na verdade é exatamente o que nós já conversamos sobre poder de polícia ambiental. Quando nós falamos do IBAMA, do ICMBio, dos órgãos estaduais, eventualmente também dos órgãos municipais, e que eles são encarregados de, no âmbito do poder executivo, da função executiva, aplicar uma sanção administrativa. Então, aqui eu não tenho a função, eu não tenho juiz no meio, eu não tenho o Ministério Público no meio, eu não tenho advogados em regra, por exemplo, porque eu estou na seara administrativa. Isso aqui vai acabar ensejando sanções de natureza administrativa. Essas sanções, ela tem esboços previstos numa lei que a gente já falou a respeito, que é a Lei dos Crimes Ambientais, ela é de 98, e também administrativos normativos, e também vão especificar algumas situações e prever procedimentos e penalidades. Por exemplo, o 6514 de 2008, ele é o Decreto Federal de Sanções Administrativas. Aqui, ó, a partir do artigo 70 da lei.
Então, do que a gente está falando quando a gente pensa em sanção administrativa? Deixa eu jogar a lei aqui para vocês, 9.605, a gente já vai falar dela de novo. Ó, a partir do artigo 70, a lei já fala para a gente, traz para a gente alguns pontos que são importantes sobre a delimitação legal das infrações e da responsabilização administrativa. Ó, ela traz para a gente já algumas disposições procedimentais em relação à sanção administrativa, nos diz quais penas de multa são possíveis. A multa simples é a mais comum. O fulano foi multado em 10 mil, em 1.000, em 4 mil, em 20 mil. Isso é bastante comum. Também embargo de obra ou atividade, suspensão de venda ou fabricação, mas são todas sanções de natureza administrativa implementadas, levadas a efeito no campo do poder executivo e dispensam qualquer atuação do judiciário. Repito, a 9.605 traz para a gente disposições mais abrangentes. E no âmbito federal, nós temos também um decreto que nos traz as disposições específicas. Ele nos traz detalhadamente qual é o procedimento, como o agente ambiental vai calcular, vai ponderar a intensidade da sanção, a multa, por exemplo. A multa pode variar de 5 mil a 50 mil. Que critérios devem ser utilizados para isso? Então, todos os regramentos no âmbito federal que dizem respeito à sanção administrativa, ao poder de polícia ambiental, estão previstas aqui. E percebam que é engraçado, é curioso que a lei traz algumas condutas e descrições como se fossem tipos penais. Olha só, importar ou exportar quaisquer espécies aquáticas, tal. Multa de 3 a 50 mil e ainda com acréscimo por quilo ou fração de produto que for apreendido. Explorar campos naturais de invertebrados aquáticos e algas. E ela traz uma série de condutas que estão sujeitas à responsabilização administrativa. Repito, isso aqui vocês não têm que saber não, tá, pessoal? Se vocês não forem trabalhar no IBAMA, vocês não precisam saber, não. Eu trabalhei no IBAMA um tempo, eu fui assessor jurídico lá, e tinha um ou outro artigo que a gente sabia de cor e conhecia, mas isso aqui, quem tem que conhecer isso aqui de cor e salteado é advogado ambiental, quem trabalha no IBAMA, e o fiscal. O fiscal geralmente é o cara que mais manja de tudo isso aqui, que vai saber de cabeça o que é. E, de fato, né, se você é fiscal ambiental, você tem que bater o olho numa situação e saber se aquilo é infração, se não é, para que você consiga lavrar o auto de infração. Pessoal, uma vez lavrado um auto de infração, assim, em linhas bastante gerais, vai ser aberto um procedimento... Eita, vocês apareceram aqui. Um procedimento administrativo em que vai ser garantido contraditório, ampla defesa. Repito, como a gente falou lá na aula de poder de polícia ambiental, como se fosse uma multa de trânsito. Você é autuado. Depois de um procedimento administrativo, você pode vir a ser multado. Você pode sofrer as sanções administrativas. Isso aqui se dá, e eu vou repetir para que vocês não se confundam, tudo tem natureza administrativa. Eu vou deixar. Eu vou colocar bem simples. É exercício, tem poder executivo. Isso aqui é o governo que faz, tá? É o poder executivo. São os órgãos da administração pública que realizam a responsabilização administrativa.
Isso aqui a gente já conversou a respeito. Eu trago para vocês de novo apenas a informação sobre onde está previsto, mas a gente já conversou na aula de poder de polícia ambiental. E aí, existe uma outra forma de responsabilização, que é uma forma que a gente tangenciou. A gente não chegou a abordar ela de maneira completa, mas a gente já andou arranhando a superfície dela, que é a responsabilização criminal. Aqui, a gente está diante de uma coisa bem diferente da passada, da administrativa. Aqui eu estou falando de uma ação penal movida contra a pessoa física ou jurídica responsável por crime ambiental descrito na Lei 9.605 de 98. Porque a Lei de Crimes Ambientais, que é justamente a 9.605 de 98, por mais que ela tenha trazido para a gente algumas disposições em relação a infrações ambientais, o coração da lei, o que ela veio no mundo fazer foi criar crimes ambientais. Então, a lei no Brasil que traz o que são crimes ambientais, que traz regramento específico para crimes ambientais, é justamente a Lei 9.605. Na lei, pessoal, existem vários tipos penais que são divididos em tipos de bens ambientais que o crime ofende, contra a fauna, contra a flora, e a gente vai ter uma série de situações que estão previstas enquanto crimes ambientais. Professor, tem que saber tudo isso? Não. Assim, se você for mais na frente, repito, trabalhar com questão ambiental especificamente, seja advogando, seja como servidor, seja como membro de alguma carreira específica, você vai ter que se aprofundar. Essa lei é estudada em direito penal. Direito penal especial é a disciplina em que vocês viriam essa lei com um pouquinho de atenção, mas repito, pessoal, esses crimes, eles são, assim, se você não atua, se você não labora, não está fazendo um concurso numa área especificamente ambiental, você não precisa se preocupar tanto. Agora, do contrário, você vai acabar tendo contato com a lei, vai precisar conhecer. Não é uma lei difícil, é uma lei tranquila, mas os tipos penais estão lá. Também trabalho com essa lei, já tem uns bons anos, isso no Ministério Público Federal, na questão ambiental. E muitos tipos eu não sei de cabeça, eu tenho que parar, abrir a lei, dar uma consultada, isso é recorrente, não se preocupem. O que essa lei tem, que vocês têm que saber, que vai cair em prova, que é o ponto mais importante, que é o ponto mais polêmico, foi o que nós discutimos na atividade que vocês fizeram, que é esse ponto aqui. É a única lei em todo o ordenamento jurídico brasileiro que estabelece que a pessoa jurídica pode responder criminalmente. Não existe outra lei que faça isso. Então, você imputa a responsabilização criminal a pessoa física que pratica o núcleo do verbo típico, que é a pessoa que destrói, que polui, que enfim, que degrada, que retira, a conduta, o mundo fático, quem faz a alteração é a pessoa física responsável, e também se envolvida a pessoa jurídica responderá a PJ também pelo crime ambiental. Lembrando que pessoa jurídica não pode ser presa. Por isso que a própria lei,
vai trazer aqui para a gente que tipos de penas são aplicáveis às pessoas jurídicas. Multa restritiva de direito, prestação de serviços à comunidade. Lembrando que se nós falamos em sanção penal da pessoa física, o que mais chama atenção, que é distintivo do direito penal em relação ao direito administrativo sancionador, é a possibilidade de privação da liberdade. Ou seja, direito penal só é direito penal porque prende. Aqui nós temos uma situação sui generis, uma situação que se entende que a própria Constituição Federal, lá no 225, 225 no Google não dá, né? Que abrir a Constituição. Ô, professor. Pode falar, Cleiton. Pode falar. Professor, no caso, hoje os grandes empresários eles estão criando essas holders familiares, né? Sim. Entre outras formas como de... no caso... De se safar da situação das de transações blindagem imobiliárias. patrimonial. Uhum. Mas desculpa, Cleiton, eu acho que cortou o que você ia perguntar. Tomou uma multa ambiental. No caso da holder, qual que é a sanção penal para ela? Porque ela não se enquadra nem na pessoa jurídica, nem na pessoa física, né? Então, se a gente estiver olhando para alguma situação vamos lá, eu ia falar esse ponto daqui a pouquinho, mas a gente já pode falar. A própria lei, pessoal... Não, então pode continuar. Não, a gente já... Olha só isso aqui, Cleiton. Olha só isso aqui, pessoal. O que ela diz para a gente aqui no artigo 4º? Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Então, o que acontece? E se eu tenho uma empresa que adota, como o Cleiton falou, mecanismos de confusão patrimonial, de ocultação, de blindagem patrimonial, eu consigo, em matéria de direito ambiental, em tese, com muita facilidade, desconsiderar a pessoa jurídica. Eu posso, por exemplo, Deixa eu abrir uma outra rabisca para falar sobre isso. Imaginem vocês que aqui a empresa A praticou um ilícito ambiental. Derrubou nossa arvorezinha aqui. Isso foi descoberto. Empresa A, você vai sofrer sanção em todos os níveis. Administrativo, criminal, que a gente vai entrar daqui a pouquinho no civil. Foi condenada, tomou multa, tomou condenação penal. Vamos cobrar da empresa A. Empresa A não tem nada de dinheiro. Empresa A é insolvente. Empresa A nem patrimônio tem. Na verdade, tudo que a empresa A detinha, veículos, folha de pagamento de pessoal, prédio, estava, por exemplo, numa outra empresa. Numa holding, que é a B, que também controlava outras empresas, por exemplo. E vamos supor também que os sócios da empresa A não tem patrimônio nenhum. É ela que foi condenada. Foi o CNPJ dela que sofreu a repressão. E ela tem 2 sócios, o João e o Mário, que tem muita grana, que tem patrimônio elevado. O que se faz, que se pode fazer em situações como essa? Desconsiderar a personalidade jurídica da empresa A.
talvez vocês tenham estudado isso em direito civil, talvez vocês venham a estudar. Por quê? A desconsideração da personalidade jurídica, ela é um instituto patrimonial do direito civil, do direito processual civil. Então, em regra, são as previsões do direito civil que dizem para a gente como isso vai funcionar. Só que, no direito civil, você tem o que a doutrina chama de teoria maior. Ela exige mais requisitos para a desconsideração, como fraude, confusão patrimonial deliberada. Então, se você tem um cara que tem uma dívida civil, uma dívida qualquer, o cara não paga os contratos dele, não paga os boletos dele. Se ele age de má fé enquanto PJ, não é o cara, é PJ. PJ é caloteira. Se existe má fé nisso, e você é credor dessa PJ, você pode falar, olha, seu juiz, a PJ não tem dinheiro não, só que o sócio está de má fé. A PJ não paga as contas dela, está indo à falência, tem 2 anos e o sócio está com um patrimônio só crescendo nesse período. Eles têm um esquema em que o dinheiro que entraria na PJ está passando por fora e está indo para a conta dele de pessoa física. Se você demonstra fraude, isso lá no direito civil, você pode desconsiderar. Só que o direito ambiental, pela sua importância, a jurisprudência e a doutrina entendem que nós temos a teoria menor, que exige menos requisitos. Eu coloco para vocês entenderem o nome, tá? É maior, menor, então mais requisitos, menos requisitos. Menos requisitos para desconsiderar. A insolvência. PJ, você foi condenado, você tomou a multa, você está sendo processada civilmente. Você não tem como pagar, eu vou atrás dos seus sócios. Se eu não tenho como pagar, eu vou atrás da empresa que te controla. É claro que se você começar, e aí os empresários são bons nisso, fica difícil a vida para o Ministério Público, por exemplo, Cleiton. Se você começar a usar muitas camadas de empresas que controlam umas às outras, ou fazer de maneira que a empresa A, por exemplo, não tenha patrimônio, tudo que ela usa é da D, você começa a ter um pouco mais de dificuldade. Mas a empresa que controla ela e os sócios, vai todo mundo responder. Só que os sócios, sabendo disso, também não vão ter nada no nome deles, vão deixar as coisas registradas no nome de outras pessoas. Mas, assim, a solução jurídica para isso, o que se utiliza é a desconsideração da personalidade jurídica. E, pessoal, um elemento importantíssimo que vocês já sabem, patrimônio de pessoa física é uma coisa, patrimônio de pessoa jurídica é outra, eles não se confundem, tá? São pessoas diferentes. Então, o carro do sócio no nome dele é uma coisa, os carros que a empresa, o prédio que a empresa tem no nome dela são outra coisa. Por isso que a gente fala em desconsiderar, em tirar, o que se fala, tem até um nome em inglês, é tirar esse véu de proteção. Tirar, aqui estão os sócios, aqui está a PJ, em que eles se reúnem e têm patrimônio. Você tira esse véu e ataca o patrimônio deles. Isso é possível. Se você está diante de camadas de pessoa jurídica que controla a pessoa jurídica, que controla a pessoa jurídica, isso vai ser mais difícil. Mas nas situações corriqueiras do dia a dia, da empresa insolvente, ou do empresário que está vendo que vai tomar um prejuízo e tirar tudo da empresa e colocar no nome dele, ele vai rodar igual. Claro que ele vai acabar, se ele for bem instruído por um advogado, ele não vai fazer isso, não vai cometer esse erro. Mas responde. Você pode falar, ó, PJ não tem, vou atrás de você.
E também a responsabilidade ambiental, a civil, ela é solidária. Você pode até, se a pessoa causa um dano ambiental, eu vou falar com mais detalhes daqui a pouquinho. A pessoa causa um dano ambiental nessa terra aqui, vamos supor que foi a empresa A que causou o dano ambiental. Só que o proprietário da empresa é o outro indivíduo aqui. Os dois respondem, solidariamente. Então, assim, falando de maneira bem coloquial, é um fumo grande. Na questão ambiental, a responsabilidade civil é barra pesada. É de deixar o indivíduo bastante impactado em termos financeiros, patrimoniais. É difícil de escapar. Mas, repetindo, para te dar uma resposta também, Clinton, você que se considera a PJ, você vai atrás. Espero que tenha ficado mais claro do que... Não, entendi, professor. É só uma dúvida. No caso, a pessoa tem uma fazenda, ela cometeu um crime ambiental lá. No caso, a multa vai para... Vamos colocar que é uma pessoa física. O Joãozinho, dono da fazenda lá. Essa multa, ela não vai para a matrícula, correto? Ela vai ficar no nome do Joãozinho. Existe alguma maneira, da hora que eu for fazer a transferência dessa fazenda, ela não aparecer essa multa? Olha, depende em que circunstâncias isso se deu e como foi autuado. A depender do cenário e que órgão autua, você não vai vincular na matrícula do imóvel, mas você vai ter um registro nos órgãos ambientais que a fazenda Portal Douro, localizada no lugar tal, tem processo administrativo ambiental. Na matrícula não vai aparecer nada. Se você pegar a matrícula, ela vai estar bonitinha lá. Não vai aparecer nada. Para ter na matrícula alguma coisa, tem que estar um negócio já judicializado, bem mais para frente. Mas, assim, em regra, Cleiton, como deve acontecer as coisas? Na matrícula você não vai ter nada, e por mais que eu autue o CPF do João da Silva, eu vou ter um registro de que existe uma infração ambiental na propriedade tal. Geralmente, por exemplo, o IBAMA, que é o órgão federal, todo auto de infração deles tem propriedade em que aconteceu, responsável pela propriedade, pessoa que recebeu os agentes de fiscalização. Você autua quem é o dono e você autua também, você pode autuar quem é o dono e você autua se você tem condições de saber quem praticou o dano. O mais comum é você não saber quem praticou o dano. Você autua o dono. É o mais comum. Então, vai ter no CPF do dono um registro nos órgãos ambientais de infração ambiental. Por isso que é comum, quando as pessoas vão fazer transação de imóveis, que se você vai nos órgãos ambientais e pede certidão. Ou você exige que a pessoa que está te vendendo mostre certidão negativa ambiental. Porque se você compra uma área que tem rolo ambiental, você não tem nada a ver com isso. O dano ambiental aconteceu tem 30 anos. Você vai responder também. A gente daqui a pouco vai falar a obrigação ambiental, ela é propter rem. Ela segue a coisa, ela segue a propriedade. Ela não é uma obrigação pessoal, ela é uma obrigação real. Então, ela vai seguir a coisa, independentemente de quem for o nome, de quem for o dono. Mas assim, na matrícula não vai ter nada, mas na pessoa ou na propriedade vai ter algum registro. Então, quando vocês forem comprar imóveis ou trabalhar na transação, sempre tomem cuidado com isso. Não, sim, a gente já chegou a fazer estudar uma documentação, professor, nós temos que procurar crimes ambientais nos 4 antigos proprietários, porque às vezes está lá no primeiro proprietário e não foi aparecendo, né? Exatamente. E é justamente isso. O crime em si ele até prescreve, mas a gente vai ver daqui a pouco que o dano ambiental, a pretensão judicial de reparar o dano ambiental é imprescritível. Se o cara desmatou em 1990 uma área e você comprou hoje, você pode responder. Você pode ser obrigado a reparar o dano. Então, cuidado.
Tá certo você em fazer essa pesquisa. Mas, bom, pessoal, retomando aqui Obrigado, professor. Imagina, que isso. Nosso esqueminha aqui. O que a gente tem de mais importante em relação a aspectos gerais da lei de crimes ambientais é a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica. Repito, é algo peculiar, só existe essa situação em todo o direito brasileiro em que uma PJ vai concretamente responder pelo crime ambiental. E aqui, eu só queria reforçar, eu já falei isso para vocês mais uma vez, existe a discussão que a gente fez se a PJ tem direito público, pode responder, ou não, mas aqui tem um ponto que cai muito em provas da vida e que é a alteração de entendimento recente do STJ, que é a teoria da dupla imputação. Ou seja, vigia o entendimento você precisaria, que não existia, não seria possível você, o Ministério Público, no caso, oferecer uma denúncia, iniciar uma ação penal contra a pessoa jurídica sem que você também colocasse no polo passivo a pessoa física que praticou aquela conduta. Isso foi assim dos anos 90 até, sei lá, 2018. E o STJ mudou o entendimento, pessoal. A teoria da dupla imputação, ela não existe mais, tá? Então, isso aqui foi superado. Então, hoje, você pode denunciar a pessoa jurídica apenas. A vincular essa ação, essa denúncia, a uma pessoa física. Então, esse foi um avanço que mudou muito a dinâmica de responsabilização penal das pessoas jurídicas recentemente. Isso tudo é de jurisprudência do STJ. Mas pratiquei um ilícito ambiental. Posso responder administrativamente, vou tomar multa do IBAMA, do IMASUT, quem for. Posso sofrer uma ação penal, a Polícia Militar Ambiental ou a Polícia Federal abre uma investigação, encaminha para o Ministério Público me processa criminalmente. Assim como o indivíduo que furta, o indivíduo que pratica qualquer crime, se gera investigação policial, as peças de informação, a investigação é encaminhada ao Ministério Público, o Ministério Público faz as providências necessárias e, quando for o caso, oferece denúncia. Como é pelo executivo? Tem o juiz, tem o promotor, tem o processo judicial. O que eu não tenho é uma responsabilização administrativa. E aí, nossa última forma de responsabilização é a responsabilização
civil, ou seja, a responsabilização judicial que envolve repercussão patrimonial. Pessoal, responsabilização civil. Ela vai utilizar as regras da responsabilidade civil extracontratual. Então, o que é responsabilidade civil, que vocês estudam em direito civil? Sempre que uma pessoa causar dano a outra pessoa, ela é obrigada a reparar. Esse dano pode ser decorrente de uma obrigação pré-estabelecida entre os envolvidos. Por exemplo, nós celebramos o contrato de compra e venda. Eu não te paguei, ou você não me entregou o produto. Há responsabilização, mas aí a responsabilização ela é contratual. Nas situações que nós chamamos de responsabilidade aquiliana, ou seja, extracontratual, situações corriqueiras da vida, um acidente de trânsito. Eu não tenho um contrato com a pessoa que bateu em mim ou com a pessoa que tenho batido. Aconteceu. No mundo extracontratual, aconteceu uma situação de dano. Se presentes os elementos para tanto, quem causou o dano vai ser obrigado a reparar. Se a pessoa não paga espontaneamente, você ajuiza uma ação contra ela. E fala, seu juiz, no dia tal, na hora tal, houve um acidente de trânsito assim, a culpa foi do fulano, houve dano, houve culpa, houve nexo causal, me paga, me indenize. Em linhas muito gerais, a responsabilização civil segue essas diretrizes, artigo 900 e pouquinho, 920 e poucos do Código Civil em diante. Aqui é a mesma coisa, mas com as especificidades próprias do direito ambiental. Uma coisa que vocês estudam ou estudaram em direito civil é a responsabilidade subjetiva. No direito ambiental, a responsabilidade é objetiva. Qual a diferença entre ambas? Na responsabilidade subjetiva, quem causa o dano tem que agir com culpa. E culpa em sentido amplo, seja com dolo, ou seja com as formas de culpa que nós conhecemos, negligência, imprudência e imperícia. Na responsabilidade objetiva, você não está nem aí para a culpa, não faz a menor diferença se o indivíduo quis causar o dano ambiental ou se simplesmente aconteceu, ainda que ele não tenha culpa. Percebam como é algo muito mais rigoroso. E a responsabilização ambiental é a mais rigorosa de todo o direito brasileiro, porque ela é uma responsabilização objetiva e com base na teoria do risco integral. Já vou explicar isso. Então, a própria lei da PNMA, lá a primeira lei que a gente viu, a mais antiguinha de todas, ela já falava para a gente, no artigo 14, parágrafo 1º, que, sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, que vai falar justamente sobre sanções administrativas, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente. Então, nós temos aqui uma responsabilização objetiva, ou seja, independe de culpa. Está lá no artigo 14, parágrafo 1º da lei do PNMA. Ver essa minha fonte, senão ela é uma responsabilização objetiva e fundada na teoria do risco integral.
é a única forma. Dano ambiental e dano nuclear são as únicas duas formas de dano em que o agente responde com base na teoria do risco integral. Ó, para vocês terem uma ideia, responsabilização subjetiva. Ó, a subjetiva. Deixa eu fazer uma diferenciação aqui. Vou deixar assim mesmo. Na subjetiva, eu preciso ter dano, eu preciso ter culpa, eu preciso ter nexo de causalidade. Aliás, eu preciso ter aqui a conduta primeiro. A ação. A ação, um dano, a culpa e o nexo de causalidade entre o dano e a ação que foi realizada pela pessoa. Isso aqui é responsabilidade lá do Código Civil, é a subjetiva. Aqui, pessoal, se, por exemplo, se não fui eu que fui responsável pelo dano, porque, na verdade, o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima, ou por caso fortuito, ou por força maior, ou eu agi em legítima defesa. Qualquer situação dessas vai excluir um desses elementos. Por exemplo, nexo causal, se é uma situação de caso fortuito ou força maior, você quebra o nexo de causalidade. Portanto, a pessoa não é responsabilizada pelo dano. Imagina, nós batemos o veículo, só que eu só bati o veículo porque, de repente, o chão se abriu e eu perdi o controle do carro. A culpa não é minha. Isso é força maior. Portanto, eu não teria obrigação de te indenizar. Eu não fui o responsável por isso. Não tinha como, não tinha o que fazer no mundo para evitar que isso acontecesse. Então, essas situações da responsabilidade subjetiva, elas têm vários mecanismos que afastam a responsabilização. Na responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco integral, eu só vou precisar. Deixa eu fazer uma caixinha aqui. Eu só vou precisar da ação, do dano e do nexo causal. Não quero saber de culpa, tá? Não me interessa. Se agiu com culpa, se não agiu, eu não tô nem aí. Isso aqui é responsabilidade objetiva. Toda responsabilidade objetiva vai ter como pressuposto esses três elementos. Perceba que é uma responsabilidade mais rigorosa do que a responsabilidade subjetiva. Agora, a teoria do risco integral faz uma coisa que não existe nenhuma outra forma de responsabilização. Ela impede que a culpa de terceiro, o caso fortuito e a força maior afastem a responsabilidade. Isso aqui é a teoria do risco integral. Ou seja, o indivíduo que tem empreendimento com impacto ambiental, mas foi um terremoto. Mas na verdade o João da Silva que veio aqui e fez isso, não fui eu. Sinto muito. Você vai responder. Na responsabilidade objetiva com base no risco integral, essas três situações não afastam a responsabilidade. Pode ter sido pode ter sido um tsunami que chegou e destruiu tudo. E chegou e destruiu sua barragem, por exemplo.
Tô nem aí, você tem que pagar. Você será responsabilizado. Porque a pessoa que utiliza, que faz o empreendimento ambiental com risco, com possibilidade de lesar o meio ambiente, ela assume esse risco, percebam o nome, ela assume esse risco integralmente. Todo o risco da atividade é do empreendedor, é da pessoa que realiza essa atividade, que realiza essa situação, que fez o dano ambiental. Então, quando você causa dano ao meio ambiente, você atua internalizando para você todo o risco inerente à atividade que você está exercendo. Então, em direito civil, você estuda a teoria do risco da empresa. O empresário tem uma responsabilização maior do que o indivíduo. Algo mais ou menos assim. Mas em direito ambiental é muito mais severo. É a teoria do risco integral. O indivíduo, ele assume todo o risco pela atividade, pela ação. E, portanto, ainda que presente culpa de terceiro, caso fortuito, força maior, esse indivíduo vai responder. Responsabilidade civil ambiental, portanto, é objetiva com fundamento na teoria do risco integral. Deixa eu colocar umas bolinhas aqui também, para tentar organizar um pouco. Ela é objetiva, fundada na teoria do risco integral. Deixa eu aproveitar e colocar um ponto que a gente já conversou agora há pouco. Ela é regida pela teoria menor para da pessoa jurídica. Outra coisa que a gente acabou de falar também, ela é uma obrigação real. Ela não é uma obrigação pessoal. Ela não está vinculada à pessoa. Ela está vinculada à coisa. Ela é uma obrigação propter rem, ou seja, obrigação real. Res, coisa. Obrigação real, que segue a coisa e não a pessoa. Outro ponto também que eu mencionei há pouco para vocês, ela é solidária entre as pessoas envolvidas. Então, se eu tenho o proprietário da coisa e tenho o efetivo causador do dano, os dois vão responder do mesmíssimo jeito. Ela é solidária. E um outro ponto também, para o qual eu queria chamar a atenção de vocês, é que ela é imprescritível. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui é um julgado bastante recente do STF. É o meu bastante recente, vocês sabem que ele pode ser uma coisa de... Ah, não, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui, pena que eu não consigo encaminhar para vocês, porque é pago. Mas, ó, o STF julgou em agora, abril de 2020, agora, tem um ano. Abril de 2020. O dizer do direito eu sempre recomendo, ele é legal, porque, ó, tem exemplozinhos. João extraiu legalmente enorme quantidade de madeira, causando grave dano ambiental, lá em 1990. Em 2020, o Ministério Público ajuiza a ação pedindo a reparação dos danos ambientais. O que decidiu o STF depois de bastante tempo de julgamento?
é imprescritível a pretensão de reparação do dano ambiental. Repito, bem recente. O STJ, ele já decidia isso faz tempo. Agora, foi a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal falou, olha, eu, a mais alta corte do país, estou falando que é imprescritível a pretensão de reparação civil do dano ambiental. Aqui, por exemplo, imaginem que eu falei, a obrigação é solidária e ela é propter rem, ela é real. O João extraiu a enorme quantidade de madeira. Em 2020, imagina que você é o dono da propriedade, ou que o seu cliente, ou que, sei lá, ou qualquer outra pessoa é o dono ou a dona da propriedade. Essa pessoa vai responder ao lado, solidariamente, com o João da Silva. Por isso eu digo, é a forma mais intensa, mais drástica de responsabilização civil no direito brasileiro, é a responsabilização ambiental. Então, essas características aqui, eu quero que vocês saibam em relação à responsabilização civil. Ela, a semelhança da responsabilização criminal, tem natureza judicial. Percebam que a administrativa e a civil vão mexer no bolso, essencialmente. A penal pode te levar preso. Ainda que não te leve preso, você vai ter as sanções próprias do direito penal, com as repercussões próprias do direito penal. Responsabilidade administrativa e civil só mexem no bolso. Só que a administrativa tem natureza administrativa e a responsabilização civil tem natureza judicial. Portanto, das três, apenas uma não tem natureza judicial. Tem natureza administrativa. Fechar aqui. Outra. Também tem natureza judicial. Outra questão é que isso aqui as duas são judiciais. É judicial, é judicial. Responsabilização criminal é judicial, ela vai se dar via ação penal. Ação penal que será pública, exclusivamente em relação à matéria ambiental. Ou seja, caberá apenas ao Ministério Público, enquanto titular da ação penal pública, nos termos do artigo 127, inciso 1º da Constituição Federal, promover a responsabilização criminal das pessoas físicas e jurídicas responsáveis pelo dano ambiental. No campo civil, é diferente essa situação, pessoal. No campo civil, a gente está diante de uma coisa que eu acho incrível, que nós estamos diante de uma situação de dano coletivo que pode ser tutelada a partir de um microsistema de processo coletivo. O dano ambiental, por excelência, ele é um dano que vai ser em regra difuso, ou que pode ser coletivo em sentido amplo. Esse nosso microsistema de processo coletivo, que eu estou mencionando para vocês, ele é composto por várias leis. As mais importantes são o CDC, a lei da... Opa, 81. A lei da ação civil pública. Eu diria que são as duas mais importantes. Mas existem várias leis com previsões específicas de ações civis públicas, percebam o nome, é uma ação civil pública. A lei também, alguns autores colocam a lei da ação popular, mandado de segurança coletivo, mas as leis mais importantes, a lei da ação civil pública, que é a lei 7437 de 85, eu estou colando aqui, porque eu sempre esqueço o ano dela, e o CDC. O CDC, nossa, professor, você foi lá em Direito do Consumidor, o que você está fazendo? O CDC para a gente é importante, porque o que ele traz aqui no 81
é algo que se aplica a todas as espécies de tutela coletiva de direitos. Então, quando eu digo que são interesses difusos, os direitos ambientais, o bem jurídico ambiental, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio, eu estou falando em regra de um direito difuso. Ou seja, os direitos transindividuais é que diz respeito além de um indivíduo, transindividual, excede, transcende o indivíduo, vai além do indivíduo, ele é indivisível e são titulares, pessoas indeterminadas ligadas por circunstâncias de fato. Por exemplo, a lesão ambiental, ofensa ao meio ambiente, vai causar um dano que, em regra, vai ser um dano difuso. Eu também posso ter interesses coletivos em jogo. Só que aqui, percebam, no difuso, ele é indivisível, pessoas indeterminadas. O coletivo, ele é indivisível, só que eu consigo determinar, as pessoas. Grupo, categoria, classe de pessoas. Eu determino quem são. E os interesses individuais homogêneos que não são coletivos, eles são coletivos de mentirinha. Que isso aqui diz respeito apenas a uma situação em que várias situações individuais sejam em massa afetadas. Então, tem vários indivíduos lesados ao mesmo tempo, mas eu sei quem é a pessoa, eu sei o que aconteceu, eu sei exatamente, eu tenho todos os detalhes, a individualização do dano que foi causado. Então, isso aqui o Teori Zavascki, por exemplo, o ministro do STF que faleceu naquele acidente esquisito, o doutorado dele foi sobre processo coletivo, e ele citava um outro autor, não lembro agora que processualista que era, se era o Barbosa Moreira, que vai me falhar a memória, e que chamava os interesses individuais homogêneos, na verdade, de acidentalmente coletivos. Mas coletivo mesmo é isso aqui. Tá lá no CDC, para que vocês saibam. E o que acontece? Quando eu estou diante de um interesse difuso, eu não posso usar o processo civil regular. O processo civil regular, vocês já devem saber, ele é restrito em termos de legitimidade ativa e de coisa julgada. Quem tem interesse de agir? Quem tem pertinência subjetiva à demanda? Também, como diziam os processualistas mais clássicos. A pessoa que teve a sua esfera jurídica diretamente afetada. Agora, como que eu, Guilherme, vou ajuizar uma ação contra a Vale? E falar, olha, o que você tem feito, as barragens, a extração de minério, isso aí está me lesando. Isso me lesa individualmente, enquanto indivíduo, enquanto cidadão? Não, isso lesa a sociedade de maneira difusa. Isso lesa, inclusive, as futuras gerações. Eu não tenho interesse nos moldes do processo civil tradicional, que vocês estudam em direito civil, processo civil, perdão, vão estudar, é um processo civil individual. É feito para o acidente de trânsito, é feito para o contrato de compra e venda não cumprido. O processo civil, pensado do Código de Processo Civil, inclusive o Código de Processo Civil de 2015, ele é um processo individual. Portanto, eu preciso de um processo diferente para tutelar o meio ambiente. Eu preciso de uma ação específica e diferente, atenta a essas peculiaridades de se tratar de um interesse difuso, no mais das vezes, ou de todo modo, de um interesse transindividual. Interesse transindividual ou coletivo em sentido amplo, pessoal, quando a gente fala isso, a gente está abarcando as 3 espécies. Então, eu preciso de uma ação, de um procedimento, de um rito, de uma forma de manifestação do Poder Judiciário, uma tutela jurisdicional adequada
a essa situação. Outro ponto, coisa julgada. O processo faz coisa julgada entre as partes. Imagina se eu, Guilherme, vou lá, processo a Vale e ganho. Faz sentido eu, Guilherme, ser beneficiado com a decisão? Não, o interesse, quem tem que ganhar, quem tem que ter benefício é a sociedade, não é o indivíduo. Portanto, a gente vai ter uma situação que é muito emblemática, que faz a gente reconhecer no Brasil, em especial a partir dos anos 80, essas formas de tutela de direitos coletivos que vai ser específica para esses direitos e que vão fazer essas duas coisas: alargar a legitimidade ativa, ou seja, não vai ser só o indivíduo que vai ter condições de ajuizar uma ação, e alargar o espectro da coisa julgada, de modo que a decisão proveniente de uma ação coletiva não se restringe às partes, mas se restrinja ao número elevado de pessoas e, em alguns casos, até nacionalmente. Por isso que, quando a gente fala de responsabilização civil ambiental, eu não estou falando do mesmo processo civil que eu vou usar para multa de trânsito. Eu estou falando de uma ação coletiva pensada, estruturada para tutelar interesses coletivos. Essa forma de ação judicial, ela é, por excelência, a ação civil pública. Percebam que também surge numa época em que começa a aflorar a tutela jurídica nacional do direito ambiental também, lá em 85. Olha só, regem-se pelas disposições desta lei ações de responsabilidade por danos causados. Primeiro ponto, meio ambiente. Ou seja, se eu vou buscar responsabilização civil por aquele dano ambiental, eu vou me valer de uma ação coletiva. Essa ação coletiva tem um rol específico, olha aqui, de legitimados ativos. Ministério Público, Defensoria, pessoas da administração pública direta, pessoas da administração pública indireta, associação que esteja constituída pelo menos mais de um ano e também tem entre as suas finalidades a defesa do interesse tutelado. Esse requisito aqui ele pode ser desconsiderado em algumas situações. Mas olha aqui, por que a gente vai ver situações em que não vai ser o Guilherme, que não vai ser o João da Silva que vai ajuizar a ação? Porque estou diante de um tipo específico de ação que vai dar a essas instituições públicas, que tutelam, portanto, o nosso interesse e o interesse coletivo, a defesa de um interesse justamente coletivo. Aqui não é dado ao indivíduo ajuizar uma ação civil pública, apenas instituições, Ministério Público, Defensoria Pública, Administração Pública e associações privadas que preenchem os requisitos legais. Então, a responsabilidade pelo dano ambiental, a responsabilidade civil, ela vai seguir um rito, um procedimento, ela vai ter uma ação própria, que é a lei da ação civil pública. Outro ponto interessante, perceba o artigo 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes. Erga omnes, talvez vocês já saibam que é latim para a todos, seria todos os homens, a todas as pessoas. Só que ao mesmo tempo ela é engraçada porque ela fala, fará coisa julgada para todas as pessoas, nos limites da competência territorial, ou seja, não é para todas as pessoas. Ela faz coisa julgada nos limites da competência territorial do órgão prolator. Então, eu estou falando de uma coisa julgada abrangente, de forma que, se o Ministério Público, a Administração Pública, a Defensoria Pública ajuiza uma ação civil pública, a coisa julgada não vai se restringir a um particular. É uma coisa julgada que tem abrangência. Portanto, isso aqui é muito diferente do processo individual.
que vocês estudam em regra no processo civil. Por duas razões que eu repito: legitimidade ativa alargada, coisa julgada expandida alargada também. Então, isso aqui, essa estrutura processual que é utilizada para tutela de situações de interesses difusos, como é o interesse em relação ao dano ambiental. Então, se você desmatou, você tem que replantar. Se você construiu em área de APP, você vai ter que demolir e regenerar a área. Se você assoreou um rio, você vai ter que dar um jeito de tentar reverter. Ah, professor, se não for possível reverter, você vai fazer compensação que seja com outra área. Não é possível também, aí você vai pagar. A responsabilização pelo dano ambiental, ela vai sempre ter como prioridade, pessoal, a restauração do meio ambiente. Tá? Então eu falo, então você vai ter que responder pelo que o João fez há 30 anos. Você não tem que pagar R$1 milhão. Se o João desmatou um perímetro tal, você vai lá e planta no perímetro tal. Você vai lá e regenera a vegetação nativa com espécies adequadas, de acordo com um plano de recuperação ambiental aprovado. Você contrata um engenheiro que faz o seu PRAD, que você submete ao IBAMA, ao ICMBio, eles aprovam, você vai lá e planta. Você vai lá e cerca a área que não poderia estar exposta. É algo muito mais... a preocupação é muito mais com você ter o meio ambiente restaurado do que causar prejuízo. Para o meio ambiente, o seu dinheiro não vale nada. O meio ambiente prefere a árvore ali. O meio ambiente prefere o rio com o seu trajeto adequado. O meio ambiente prefere aquela espécime da fauna que é exótica, fique ali no lugar que ela deve ficar, se reproduz no lugar que ela deve se reproduzir. Então, a finalidade principal vai ser sempre a restituição. E esse é o dano patrimonial. Mas perceba que a própria lei fala para a gente aqui, danos morais. Dano moral, ambiental, que coisa, não existe isso, né, professor? Existe, pessoal. E esse 8, eu sei que você deve estar quase dormindo, eu me amarro nisso aqui, eu falaria com vocês a noite inteira sobre tutela coletiva processual. Mas, assim, isso também é ponto para uma disciplina específica, talvez em algum semestre de processo civil vocês estudem. Eu não estou com meus livros aqui perto, mas os próprios cursos de processo civil, que tem 4, 5, 6 volumes, um é destacado só para ação coletiva. Enfim, eu tenho um ali que eu queria mostrar porque ele é autografado, o Hermes Danetti, que é o cara que escreve o livro e é o cara que toca as ações do Ministério Público no Espírito Santo em razão da barragem lá. Então, é um cara que manja bastante disso. E eu consegui o autógrafo, só queria mostrar, mas enfim. Esse dano ambiental, que agora eu sei que vocês estão quase dormindo, só queria chamar a atenção para vocês que a jurisprudência do STJ, isso aqui, deixa eu deixar claro. Existe atualmente no direito brasileiro, isso aqui também é bastante recente, pessoal, a figura do dano moral coletivo. Não é o dano moral que ocorreu para 20 pessoas, para 1000 pessoas, é o dano moral difuso. É o dano que ofende a existência humana, é o dano que ofende os valores de uma comunidade, de uma sociedade. Então, quando você está diante de uma lesão ambiental que tem capacidade de impactar a estrutura social, de impactar, ou em grande medida, inclusive, a sociedade humana, a comunidade daquela cidade, daquela região, daquele estado, o indivíduo que causa dano com essas configurações,
ele pode responder pelo dano moral coletivo. Aqui dentro da responsabilização civil. Porque o dano que está aqui, ó, isso aqui seria um desdobramento desse elemento dano. O dano que pode ser, deixa eu colocar aqui. Pode ser patrimonial ou moral. Em termos em direito ambiental, o dano moral individual vai ser algo muito, é até possível, mas é improvável de acontecer. Mas o dano moral, que se você pede nas ações que o juiz concede que a pessoa, isso é bastante recente, que a pessoa tem que pagar, é o dano moral coletivo, que é uma espécie de dano moral distinta, que não diz respeito a indivíduos localizados, identificados, mas diz respeito aos valores, aos alicerces, às bases de uma sociedade, de uma comunidade. Então, situação de barragem, por exemplo, aquilo ali é um caso muito evidente que a empresa tem que arcar com dano moral coletivo também, porque você tem um indivíduo que, com um dano, coloca em xeque, em risco, prejudica, melhor dizendo, que é concreto, é real, não só as pessoas diretamente afetadas, mas pessoas que, de qualquer forma, se beneficiem dos aspectos naturais que foram afetados. Então, por isso também é possível dano moral coletivo em relação à responsabilização civil. Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Todo mundo acordado? Todo mundo louco para descansar na sexta-feira? Tranquilo, professor. Pessoal, da minha parte, missão cumprida. Deixa eu ver se eu consigo salvar em PDF para vocês isso aqui. Professor, a nossa prova vai ser na outra sexta-feira? Dá para o senhor soltar umas 4, 5 questões da prova para a gente estudar, não? Não, eu vou soltar a prova inteira para vocês, gente. Não agora. Foi bom você ter perguntado, Júlio. Como que a gente vai proceder? Isso aqui eu vou mandar para vocês, acho que é a imagem mesmo, que vai ser o jeito. Deixa eu salvar em JPEG, área de trabalho, ambiental. Esse aqui eu vou passar para os líderes, porque não teve slide nessa última parte, que é equivalente. Pessoal, tudo que eu falei agora é equivalente à unidade 4, tá? Se vocês abrirem lá, forem ver o AVA, tudo que eu falei agora tá lá. E eu acho que aqui no último ponto eu falei algumas coisas que nem estão lá, mas são coisas importantes. Mas que estão rabiscadas aqui, vocês que assistiram vão ter condições de entender tudo. Quem não assistiu essa aula aqui não vai conseguir fugir, vai ter que assistir o vídeo no YouTube mesmo. Mas que bom que você perguntou, Júlio. Prova de vocês é sexta-feira. Prova de vocês não vai ser de um esquema como outras disciplinas outros cursos da instituição têm feito prova em 24 horas. A gente do direito não vai trabalhar com isso. O que eu vou fazer? A prova de vocês vai estar postada, vai estar pronta, vai estar à disposição de vocês até quarta-feira. Eu vou tirar o dia de terça só para fazer isso em relação a vocês, as outras duas turmas que eu tenho, terminar de preparar a prova e colocar tudo no sistema. Assim que eu concluir e colocar no sistema a prova, eu vou fazer um vídeo rapidinho, com áudio dessa vez. O Júlio que, nossa, foi uma coisa terrível no bimestre passado. Eu gravei, sei lá, umas 3 horas de vídeo. Eu gravei uma aula de reposição e mais vídeos de prova para todas as turmas. E aí o Teams puxou meu áudio, não do meu microfone, puxou meu áudio da minha caixinha de som. Então ficou tudo sem som. Eu tive que refazer tudo. Mas aí os vídeos, eu acabei fazendo um vídeo geral para todas as turmas. Isso eu não vou fazer, porque agora vai dar tudo certo. Então eu vou fazer um vídeo para vocês, mostrando a prova no vídeo. Olha, como é que pega a prova, que cara tem a prova, como que eu espero que vocês façam
nas questões, que tipo de resposta eu espero, e ali já dou umas orientações gerais para vocês sobre... Já passo o caminho das pedras para vocês nesse vídeo curtinho de 10, 15 minutos que eu vou fazer. Então, eu vou abrir a prova para vocês na tela, vou gravar, falar, olha, questão tal, tem que fazer assim, 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 e aí acho que fica mais fácil de vocês entenderem. E aí, depois, correr para abraço, todo mundo aprovadíssimo no fim desse mais um semestre à distância em tempos de pandemia. E aí vocês vão entrar de férias e em agosto a gente volta a se ver. Mas, de maneira objetiva, então, para vocês, sexta-feira é prova, eu vou liberar a prova no máximo até quarta. Só que vocês, pessoal, ó, oficialmente a prova de vocês começa dia 28. Eu, no entanto, vou liberar ela 26, para que quem quiser se antecipar já para, já mata, já resolve. Uma pendência a menos na vida. E vocês vão... Ah, não, vocês vão ter até o dia 2 para entregar. Porque 3 e 4 não vai ser letivo. Acho que o feriado é 3 e quarta-feira e 4 é facultativo. Então, vocês vão ter até o dia 2 para entregar. Se der tempo, na própria terça eu já faço isso. Mas para eu não me comprometer, falar uma coisa que eu não vou conseguir cumprir, vamos deixar para a quarta, qualquer coisa. Essa semana, por exemplo, eu tive que encerrar a disciplina com as minhas 3 turmas. Estou dando aula só para vocês, porque eu vacinei na quarta-feira. Eu não sabia que tinha um negócio da reação com a AstraZeneca e tal. Nossa, gente, eu vacinei no dia, fiquei super bem. Eu durmo cedo, né? Eu dormi umas 8h30, 9 horas. Eu acordei meia-noite com uma febre desgraçada. Passei o dia de cama. Foi um negócio pesado. Mas, assim, imprevistos acontecem. Eu não consegui dar aula. Mas, se eventualmente o imprevisto acontecer, na terça-feira até quarta eu posto a prova para vocês. Aqui. E aí vocês têm até o dia 2 para entregar. Até o dia 2, todas as provas de vocês, né? Ok, obrigado, professor. Imagina, Júlio, não por isso. E essa é a programação, pessoal. De conteúdos estamos conversados, já falamos tudo que tínhamos para falar a esse respeito, em pertinência que eu estava devendo para vocês de unidade 3 ainda, e essas 3 formas de responsabilização, que são a unidade 4. E é isso. Conteúdo dado agora, só prova, correr para o abraço, mas eu entro em contato com vocês, eu mando o link do vídeo ali entre terça e quarta-feira da semana que vem, também me despedindo de vocês, desejando boas férias. E, de todo modo, precisando, entre em contato comigo, me mandem WhatsApp, me mandem e-mail, que eu sigo à disposição de vocês, tá? Tudo certo, pessoal? Alguma consideração? Tudo certo, professor. Beleza, então. É isso aí. Muito boa noite para vocês. Obrigado pela paciência, pelas interações, pela presença. Ótima sexta-feira para vocês. Ótimo final de semana. Um abraço. Valeu, professor. Boa noite, colegas. Falou.